Você já parou para pensar que nunca ouviu a minha versão da história? Pois é. Durante séculos, contaram apenas metade do que realmente aconteceu naquele jardim. Eu sou Adão, o primeiro homem criado pelas mãos de Deus, e hoje vou revelar o segredo que foi escondido por tanto tempo. O que realmente aconteceu entre mim, Eva e aquela árvore proibida. A nossa história começou de um jeito que você nem imagina. Não foi só sobre uma fruta, foi sobre escolha, sobre confiança quebrada, sobre o momento exato em que a humanidade decidiu o próprio destino. E sabe o que mais ninguém te contou? O peso que carreguei nos meus ombros quando vi Eva se aproximando daquela árvore. E eu não fiz nada. Eu estava lá. Vi tudo, ouvi tudo. E mesmo assim, escolhi o silêncio. Muita gente me culpa, outros culpam Eva. Mas a verdade real, aquela que fica escondida nas entrelinhas da Bíblia, é muito mais profunda do que um simples erro. Foi o primeiro grande teste de fé da humanidade. E nós falhamos. Mas por quê? O que passou pela minha cabeça naquele momento? Hoje, você vai descobrir o que senti quando Deus me criou do pó da terra. Vai entender a solidão que me consumia antes de Eva existir. Vai saber o que era viver num paraíso perfeito e por que isso não foi suficiente para nos manter fiéis. Essa é uma história de amor, de tentação, de culpa e de um Deus que, mesmo diante da nossa desobediência, não desistiu da humanidade. Você está preparada para ouvir a verdade completa? Porque o que vou contar agora vai mudar a forma como você enxerga o pecado, a redenção e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Essa é a minha história, a nossa história. E ela começa bem antes daquela serpente aparecer. Você já se perguntou o que Deus realmente queria nos ensinar com aquela árvore proibida? Quando abri meus olhos pela primeira vez, a primeira coisa que vi foi o rosto de Deus. Não havia espelho, não havia outro ser humano, só Ele e eu. Fui criado do pó, mas Deus soprou vida em mim. Você consegue imaginar? O próprio Criador do universo se abaixando, moldando cada detalhe do meu corpo, colocando seu fôlego dentro de mim. Os primeiros dias no Éden foram de descoberta pura. Deus me mostrou cada árvore, cada animal, cada rio cristalino. Eu dei nome a todos os bichos. Observei os leões, as águias, os peixes e percebi uma coisa. Todos tinham pares, macho e fêmea. Todos, menos eu. A solidão que senti naqueles primeiros tempos não era apenas física, era existencial. Eu tinha tudo, comida perfeita, clima perfeito, comunhão direta com Deus todos os dias, mas havia um vazio dentro de mim que nem a presença divina conseguia preencher completamente naquele momento. E Deus sabia disso. Foi então que Ele me fez dormir, um sono profundo, sobrenatural. E quando acordei, ela estava ali, Eva, a mulher tirada da minha própria costela. Minha filha, quando bati os olhos nela pela primeira vez, foi como se minha alma finalmente encontrasse sua outra metade. Ela era a carne da minha carne, osso dos meus ossos, perfeita, radiante, criada não do pó como eu, mas de dentro de mim. Nossa vida era simples e completa. Caminhávamos nus pelo jardim sem vergonha alguma. Conversávamos com Deus na viração do dia. Comíamos de todas as árvores, todas, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi claro. No dia em que dela comerem, certamente morrerão. Eu expliquei isso para Eva. Contei várias vezes. Mostramos a árvore um ao outro e concordamos. Aquela era a única regra, um único limite num paraíso infinito. Parecia fácil, não é? Com tantas opções, por que desejar justamente o que era proibido? Mas aí está o segredo que ninguém te conta. A tentação não aparece quando você está fraco. Ela aparece quando você está confortável demais, quando acha que tem tudo sob controle. E foi exatamente nesse momento que a serpente apareceu. Eu não estava longe quando aconteceu. Estava cuidando de uma parte do jardim, organizando algumas plantas, quando ouvi vozes. Uma delas era de Eva, a outra era diferente. Astuta, convincente, perigosa. Me aproximei devagar e vi. A serpente estava conversando com minha esposa bem ao lado daquela árvore. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim gritou: "Vai lá! Interrompe! Protege ela!" Mas eu hesitei. Por quê? Até hoje me pergunto.
Orgulho? Curiosidade? Medo de parecer controlador? Ouvi cada palavra que aquele ser falou. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu explicando sobre a árvore do meio do jardim. E então veio a mentira. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Seremos como Deus. Essas palavras ecoaram no ar como um veneno doce. Vi o olhar de Eva mudar. Vi quando ela tocou a fruta. Vi quando colheu. E quando ela mordeu, minha filha, o mundo parou. Ela se virou para mim, estendeu a fruta. E naquele momento, enfrentei a maior escolha da minha existência. Eu sabia que era errado. Sabia que Deus havia nos avisado. Mas olhei para Eva, para aquela mulher que era parte de mim, e pensei, se ela vai morrer, eu não quero ficar sozinho. Prefiro morrer com ela. Foi amor? Foi fraqueza? Foi rebeldia contra Deus? Talvez tenha sido tudo isso junto. Peguei a fruta, mordi e senti o gosto amargo da desobediência misturado com algo novo, a culpa. No mesmo instante, algo mudou. Olhamos um para o outro e pela primeira vez sentimos vergonha. Percebemos que estávamos nus. Corremos para nos esconder. Fizemos roupas de folhas de figueira com as mãos tremendo. E então ouvimos os passos de Deus. Ele vinha caminhando pelo jardim, como sempre fazia. Mas dessa vez, não corremos ao seu encontro. Nos escondemos entre as árvores. Eu, que conversava face a face com o Criador, agora tinha medo de encará-lo. O pecado tinha entrado no mundo e entrou por minha causa. Você entende o peso disso? Ser o primeiro a quebrar a única regra que existia? Adão, onde você está? A voz de Deus ecoou pelo jardim. Não era uma pergunta de quem não sabe a resposta. Era um convite para que eu assumisse o que tinha feito, mas eu estava com tanto medo. Saí do esconderijo tremendo. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, me escondi. Que desculpa patética, não é? Deus sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele sempre sabe. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? A pergunta cortou como uma espada. E sabe o que eu fiz? Em vez de assumir, joguei a culpa. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Culpei Eva. Culpei até Deus, de forma indireta, por ter criado ela. Que covardia da minha parte. Eva também não ficou atrás. Culpou a serpente. Ali começou o ciclo de fuga de responsabilidade que a humanidade repete até hoje. Mas então, Deus falou. E o que ele disse foi ao mesmo tempo julgamento e misericórdia. Para a serpente, maldição eterna. Para Eva, dor no parto e tensão no relacionamento comigo. Para mim, terra amaldiçoada e trabalho árduo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. A morte tinha entrado no mundo, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. A separação entre criatura e Criador. Naquele momento, entendi a gravidade do que tínhamos feito. Não era apenas sobre uma fruta, era sobre confiança. Era sobre obedecer porque amamos, não porque somos obrigados. Mas aqui está o milagre que poucos percebem. Mesmo no meio do julgamento, Deus já estava providenciando a redenção. Ele mesmo fez roupas de pele de animal para nos cobrir. Isso significa que um animal teve que morrer. O primeiro sacrifício de sangue da história. Um prenúncio do que Jesus faria milênios depois na cruz. Deus nos expulsou do Éden, mas não nos abandonou. Colocou querubins e uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Parecia cruel, mas era proteção. Se tivéssemos comido daquela árvore em estado de pecado, viveríamos eternamente separados de Deus. Ele estava nos protegendo até que pudesse nos redimir completamente. Caminhei para fora do paraíso segurando a mão de Eva. Olhei para trás uma última vez e vi as portas se fechando. Mas algo dentro de mim, mesmo em meio à dor e ao arrependimento, ainda conseguia ouvir a voz de Deus sussurrando uma promessa. Isso não é o fim. A vida fora do Éden foi dura, muito dura. As espinhos que não existiam no jardim agora rasgavam minhas mãos enquanto eu trabalhava a terra. O suor que escorria do meu rosto era constante.
A terra que antes produzia frutos com facilidade agora resistia. Cada semente plantada era uma luta, cada colheita, uma vitória pequena arrancada com esforço. Mas sabe o que descobri naquela dureza toda? Descobri o valor das coisas. No Éden, tudo era fácil. Aqui fora, cada pão conquistado tinha gosto de merecimento. Cada dia sobrevivido era uma prova da misericórdia de Deus. Aprendi que a obediência não é um fardo, é proteção, é amor. Eva engravidou. Quando nosso primeiro filho nasceu, Caim, ela disse: obtive um homem com a ajuda do Senhor. Mesmo após tudo, ainda reconhecíamos que Deus estava conosco. Depois veio Abel. E ver aqueles meninos crescendo me fez entender a responsabilidade que eu tinha falhado em exercer naquele dia fatídico. Ensinei meus filhos sobre Deus. Contei nossa história sem esconder meus erros. Mostrei a eles que desobediência tem consequências, mas que Deus ainda ama, ainda perdoa, ainda caminha conosco mesmo quando não merecemos. A dor mais profunda da minha vida não foi a expulsão do Éden. Foi quando Caim matou Abel. O pecado que eu tinha trazido para o mundo estava se multiplicando. A violência, o ciúme, o assassinato, tudo começou com minha escolha naquele jardim. Chorei durante dias, senti o peso da minha decisão de uma forma que nenhum outro ser humano jamais sentirá. Mas mesmo nessa dor, aprendi algo transformador. Deus não desiste da gente. Ele nos deu outro filho, Sete, e através de Sete, a linhagem da fé continuou. Aprendi que misericórdia não significa ausência de consequências, significa a presença de Deus mesmo nas consequências. Vivi 930 anos. Tive muitos filhos e filhas, vi a humanidade se multiplicar, e em cada geração contei minha história, não para me glorificar, mas para alertar. A tentação sempre sussurra que Deus está escondendo algo bom de você, mas a verdade é que Deus só quer nos proteger de nós mesmos. Hoje, olho para trás e vejo que nossa queda não foi o fim do plano de Deus, foi o começo de uma história ainda maior, a história da redenção. Uma história que culminaria em alguém muito maior que eu, que faria tudo certo onde eu fiz errado. Minha filha, talvez você esteja se perguntando por que estou contando isso agora, depois de tanto tempo. É porque a minha história é a sua história. A tentação que enfrentei no Éden, você enfrenta todos os dias. Aquela voz que sussurra, Deus está escondendo algo de você, ainda existe. Quando você é tentada a desobedecer, a cortar caminho, a fazer algo que sabe que não é da vontade de Deus, é a mesma escolha que eu enfrentei. E eu aprendi da pior forma possível. O pecado sempre promete liberdade, mas entrega prisão. Sempre promete prazer, mas entrega culpa. Mas aqui está a boa notícia que eu não tinha no meu tempo. A história não terminou comigo. Séculos depois, outro homem enfrentou a tentação. Não num jardim de delícias, mas num deserto árido. Não com uma fruta proibida, mas com ofertas de poder e glória. E onde eu falhei, ele venceu. Jesus Cristo, o último Adão, fez tudo certo. Ele obedeceu onde eu desobedeci. Ele confiou onde eu duvidei. Ele morreu para desfazer o que eu tinha feito. E quando ele ressuscitou, as portas do paraíso que foram fechadas por minha causa foram reabertas para todos que nele creem. Você entende o que isso significa? Significa que o erro que cometi não é definitivo. Significa que a separação entre você e Deus pode ser restaurada. Significa que existe um caminho de volta para casa. E esse caminho tem nome: Jesus. Se essa história tocou seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. Histórias de outros personagens bíblicos que enfrentaram suas próprias tentações, suas próprias quedas e experimentaram a transformação espiritual que só Deus pode trazer. Eu te pergunto hoje, você está ouvindo a voz de Deus ou o sussurro da serpente? Você está confiando no que ele disse ou duvidando como eu duvidei? Não cometa o mesmo erro que eu. A obediência pode parecer limitante, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário contando se essa história fez diferença na sua vida. E, acima de tudo, escolha hoje a quem você vai obedecer. Que Deus abençoe você, minha filha.
e que minha história seja um alerta e uma esperança